Olá, galera! Estamos aqui para mais um podcast do Pod Eva. Hoje o tema é um tema importantíssimo e essencial sobre oratória, comunicação e palestras. Você que acabou de chegar no canal, já se inscreva e ative o sininho. Hoje estamos aqui com convidados maravilhosos, né, e nessa área aí para falar mais um pouco sobre comunicação, destrinchar esse assunto com a Alana Alves e Leonardo Cardoso, certo? Certinho. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, né, de ter aceito o convite e quero que vocês comecem falando um pouco mais da trajetória de vocês, né, como que vocês atuam aí nesse ramo. A Alana é mais direcionada para cursos de oratória e o Leonardo para mentoria e posicionamentos Isso, na mídia aí. Fala um pouco mais. Vamos começar com as damas, né? com certeza. Até me sinto melhor. Vou deixar a Alana falar um pouco mais sobre a trajetória dela, onde ela atua, como ela atua. Obrigada, Marcela, pelo convite, por estar aqui, por estar com vocês aí do outro lado. Então, eu sou a Alana Alves, eu sou influenciadora, gestora de conteúdo, comunicadora, apaixonada pelo universo digital. Mas o mundo da comunicação começou em mim muito cedo. Eu falo que meus pais sempre alimentaram isso em mim. Então, eu sempre tive nos palcos, eu sempre me arrisquei, sempre dei muita cara a tapa. E desde pequena, minha mãe é professora, eu já gostava de dar aula desde os 8, 9 anos de idade para minha turma. Então, isso sempre foi muito vivo em mim, essa chama por querer ensinar, querer aprender, olhar com o erro do outro e falar, olha, ali eu já sei que eu não quero cair. Para que eu aprendesse a me portar, a me desenvolver. E nessa trajetória eu me tornei influenciadora, me formei, sou arquiteta de formação, fiz outros cursos, me especializei e então conheci a Vox2U, que é onde hoje eu estou como facilitadora, influenciando, impactando a vida de novos oradores para que transforme o mundo através da comunicação. Olha que legal, temos uma coincidência. E minha mãe também é professora. Sempre fui estimulada também a comunicação, professora de português. Sou advogada também, né? Sempre escrevi muito, peticionei. E hoje estou como corretora e comunicadora, né? Eu fui para fui para outras direções muito mais feliz e realizada. Ótimo. Vou deixar o Leonardo falar um pouco mais sobre a atuação dele. Bom, serem sucinto aqui, vim embora para Goiânia em 2016 para estudar e aqui eu me encontrei ao ponto de me desenvolver mais na parte de comunicação. Fiz engenharia de produção, mas era um péssimo cara em cálculo, então cálculo não era o meu forte. Então, o que eu tinha de diferencial na hora de apresentar os trabalhos? Não, o Leonardo apresenta, o Leonardo vai lá e fala, porque ele tinha essa facilidade. A partir de então, eu identifiquei um certo apreço pela parte de comunicação, parte de posicionamento, de postura, tudo que difere a como eu me porto e como eu sou percebido. Então, hoje eu trabalho basicamente com isso, ajudando as pessoas a se portar, a se comunicar, a transmitir a sua mensagem de uma forma mais clara e autêntica, para que elas atraiam as pessoas certas a ter os seus negócios, as suas vidas. Leonardo, você ajuda em relacionamento? Ainda não. É bom. Relacionamento acho que tá mais difícil Não, ainda. não tem muitos pormenores aí dentro do relacionamento, mas justamente o que a gente trabalha é isso, ajuda os profissionais a se posicionar de uma maneira mais autêntica e conectar com as pessoas verdadeiramente. Principalmente o posicionamento na sua imagem em redes sociais, no Isso, Instagram. o digital, Fala um pouco mais que você também tem uma mentoria de posicionamento também com relação a arquétipos, né? Sim. Explica um pouco aí pro pessoal de casa, de forma mais simples, que assim, para as pessoas entenderem o que é arquétipos, como que isso influencia na vida delas e tudo mais. Bom, bem simples. Eu vou até explicar de uma forma diferente que eu nunca expliquei, porque a gente chegou nesse raciocínio. Pensa, nós somos formados como uma trindade, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos o ego, quem nós somos, o nosso DNA, aquilo que a gente nasceu para ser. Nós somos os nossos traumas, que está no nosso indivíduo, aquilo que aconteceu ao longo da nossa vida e que foi moldando a nossa personalidade. E nós somos também aquilo que é do coletivo, que são padrões que tem naquela pessoa, que tem em mim. Gostos, desejos, anseios, cores, vontades que são parecidas, padronizadas. Isso são os arquétipos, são padrões milenares que se repetem em mim, na Alana, na Marcela e no pessoal da produção aqui também. Então a gente pega esses padrões e eles foram titulados como arquétipos. São 12 nos quais eu trabalho, baseado no Carl Jung. Existem outros aí que eu não trabalho, que eu não entro tanto. Então arquétipo é
padrão de personalidade. Certo. Bem Então, objetivo. Características de comportamentos, né? Sim. Que ao você vai falar assim, você tem um perfil de arquétipo tal. Sua forma de pensar, a sua forma de se comportar tem mais a ver com esse arquétipo. Exato. É exatamente isso. E aí, o que é o ponto do arquétipo que eu gosto sempre de trazer? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de fazer você se descobrir para que você seja autêntico. Porque o que acontece? Desde a nossa infância, nós fomos moldados pelos nossos professores, amigos, pais, colegas, filmes, novelas, tudo que a gente vê ao nosso redor, a gente vai sendo moldado por isso e vai se tornando um Frankenstein, um pouquinho de cada coisa. O arquétipo você vai descobrir exatamente o que está ligado à sua essência para você se parecer com de fato quem você é e deixar de ser o que os outros dizem para você ser. Você buscar uma autenticidade. Isso. É o primeiro passo para a autenticidade. Porque a autenticidade eu divido ela em 12 camadas. Não é tão simples. São 12 elementos que te tornam autêntico. Dentro dele tem pessoas, escolaridade, habilidades, profissão, hobbies, hábitos. Tem um monte de coisas. Se a gente aprofundar aqui, vai 2 horas só falando disso. Eu queria que vocês falassem o que motivaram vocês buscar oratória, buscar estudar isso e trabalhar com isso. Qual que foi assim, a virada de chave? Nossa, é isso, me encontrei. Vai lá. Eu acredito que comigo foi sempre o anseio por ensinar aquilo que eu sei. Por não estar conformada como as coisas estão. Então, por exemplo, muito se fala, a gente tem medo de falar em público. Não, a gente não tem. A gente tem medo do julgamento do outro quando a gente vai falar. A gente tem medo de falhar. A gente tem medo de, nossa, esqueci, podia ter sido melhor. Nossa, tô perante uma autoridade, o que é que eu vou fazer ali? Então, na verdade mesmo, é o nosso medo de errar. E eu sempre trabalhei muito com criatividade. Olha, vamos alimentar essa criatividade, vamos desenvolver essa criatividade, vamos destravar ela, pegar essa chavinha, abrir a criatividade. E a comunicação é uma forma de fazer com que a nossa criatividade, a nossa mensagem chegue mais longe. Então foi nesse anseio, nessa inquietação de ver que sim, tinha como impactar de uma forma diferente. Aí entra buscar mais comunicação, mais oratória, mais presença, mais posicionamento e então realmente encontrar esse caminho. Certo, vou deixar o... Eu não, o meu foi Deus. Foi Deus? Foi, ué, não tô enchendo. Ó, eu lembro que até os 15 anos de idade, no primeiro ano do ensino médio, eu não apresentava nenhum trabalho na escola. Nenhum, porque eu tinha medo de gente, medo de julgamento. Tudo que a Alana falou, eu tinha dentro da minha cabeça. Certa vez eu senti vontade de falar da palavra do Senhor. Na igreja, no cultinho de oração com os jovens. Com 15 anos. E aí eu pedi a oportunidade. Foi a primeira vez que eu falei em público na minha vida inteira. Depois disso, aí esquece. Foi automático a virada de chave. E aí a comunicação entrou como a principal skill hoje que eu tenho. Se falar assim, Leonardo, você é bom em raciocínio? Sou. Lógica? Sou. Desenhar? Sou. Escrever? Mais ou menos. Mas comunicar, transmitir uma mensagem de uma forma que fique claro pro outro entender, isso daí eu realmente foi algo natural e aconteceu. Se perguntar pra mim, você fez algum curso de oratória? Não. Se perguntar, você treinou, viu vídeo no YouTube? Não. Foi tudo genuíno. Com 15 anos de idade, a chave virou e a habilidade aconteceu. Então, por isso que eu entrego pra Deus. Legal. Você foi pelo melhor caminho, né? Eu sempre fui a que se prontificava a fazer a apresentação dos trabalhos. Não só na faculdade de Direito, mas também desde infância, de ensino fundamental, eu lembro que eu gostava, eu me sentia à vontade de falar. Eu não tinha essa trava. Mas tem pessoas que têm timidez, que não têm essa autoconfiança, que não estão preparadas, não têm essa habilidade, não têm essa virada de chave e vão buscar um curso de oratória e vão procurar destravar e desenvolver isso, porque às vezes algumas pessoas já nascem com natas, já com essa facilidade, mas tem como melhorar. Sim. Aí eu trabalho com a Alana. Fala um pouco mais sobre os níveis, né, a divisão aí de cursos de oratória, como que a pessoa que não dá conta de apresentar um TCC, a pessoa que é travada, que é tímida, como que ela pode se desenvolver nesse processo aí de oratória de comunicação? Vamos lá. Vou trazer um pouco da fala do Léo. É o seguinte, o comunicador, ele pode sim, você falar, sou comunicadora, nasci comunicadora, vou... Isso é ótimo. E sabe onde está a técnica? Vou pegar a técnica que o Léo usa, que é treinar. Treinar.
se dar a cara a tapa, jogar pro palco mesmo, fazer, treinar. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Quando a gente vai para um curso de oratória, todo curso de oratória que ele é teórico, eu sinto muito, você não fez um curso de oratória. Porque oratória se ensina e se pratica, se faz, vai pro palco, se arrisca. Porque senão, você não fez. Você não fez um curso de oratória. Se foi só teórico, você não praticou nada, nenhuma técnica, não foi um curso. Nossa, Alana, mas eu fiz um EAD lindo. Você não fez. Definitivamente, porque a oratória é prática. E aí, quando a gente fala de níveis, eu já sou um palestrante, preciso fazer um curso de comunicação? Sim. Eu preciso. Sempre dá para melhorar. Eu falo que eu tenho habilidade, mas eu particularmente preciso. Nem todo mundo quer ser um palestrante, mas a pessoa que se dispõe a ser um palestrante, ela tem que buscar um curso de oratória para melhorar mais. Para melhorar sempre, sempre. Já sou um comunicador. Eu gosto de trazer a ideia de uma caixa de ferramentas. Como comunicadora, antes de fazer um curso de oratória, eu já sabia algumas técnicas. Eu não sabia nome, mas eu sabia algumas técnicas. Só que as minhas ferramentas era como se eu estivesse no espaço e elas estivessem jogadas. E aí um dia eu pegava uma, um dia eu pegava outra, mas eu nem sabia que ferramenta que era. Quando eu tive um direcionamento, eu consegui colocar todas as ferramentas dentro de uma caixa e eu sei buscar essa ferramenta. Então, é mais simples para que eu saiba que técnica que eu estou usando. Mas sim, existem níveis, tem comunicadores que já são palestrantes, tem aqueles que têm mais timidez, sim, e a gente precisa trabalhar isso passo a passo. Então, existe curso para cada etapa. Entendi. Existem técnicas que vão fazer com que a pessoa destrave essa timidez, esse nervosismo, para que ela consiga realmente se comunicar melhor e estar ali em público e poder realmente ter uma comunicação melhor, se desenvolver nessa área. Sim. Inclusive, uma que eu gosto de trazer é que muitas vezes a gente quer falar tudo. Quer falar rápido, quer falar o agora, quer... Não. Saiba que as pausas também fazem parte do discurso. Respirar também é parte do discurso. Existe também uma questão do desenvolvimento da autoconfiança. Às vezes a pessoa também fazer terapia, buscar um psicólogo, tudo isso também vai ajudar no processo dela até melhorar na comunicação, porque a partir do momento que ela se sente mais autoconfiante, e que você falou, o grande problema não é a comunicação, é o medo do julgamento. Então, a partir do momento que ela faz uma terapia, se desenvolve aí, sendo uma pessoa mais autoconfiante, com menos medo do julgamento, consequentemente, ela acaba também se destravando e tendo uma performance melhor como comunicadora. Sim, até mesmo porque quando a gente comunica com todas as bagagens que a gente tem, certo? Sim, exatamente. A comunicação, eu divido ela, na verdade eu não divido, já existe isso. A comunicação, são 4 maneiras de comunicar. E provavelmente no curso de oratória vai falar sobre isso. Todas as vezes que a gente tem que trazer a pauta do porquê que eu preciso melhorar a minha comunicação, eu estou falando de comunicação verbal, eu estou falando de comunicação textual, eu estou falando de comunicação gestual e comunicação simbólica. Não adianta nada eu vir aqui com uma boina, com um boné e querer te falar de postura. Não adianta nada eu vir aqui fumar um cigarro aqui eletrônico que seja e te falar de ética. O seu comportamento diz exatamente. Então, isso é comunicação. Então, imagina as 4 formas como uma totalidade. Cada uma representa 25% da sua compreensão. As pessoas te percebem, ela bate o olho em você e vai te perceber. Quando você está em silêncio, a simbólica e a gestual é que vai falar. É a sua compostura, a sua postura, o jeito que você está, como você se veste, o batom que você escolheu, a cor do seu cabelo. Tudo isso vai comunicar, certo? Quando você abre a boca, você vai trazer o quê? A verbal para o negócio. E opa, 75% agora está começando a entrar na comunicação. Estou começando a ser mais assertivo. Agora, quando você é visual, que você traz um texto... Aqui, eu acho que a Alana teve a oportunidade de assistir aulas minhas. Mas as minhas aulas, eu escrevo. Eu vou falando e vou escrevendo o que eu estou falando. Porque eu sei o poder que a comunicação textual tem dentro do aprendizado. Eu aumento os gatilhos de percepção e fixação do conteúdo quando eu coloco esse elemento. Então, quando a gente traz o digital e a ferramenta do Instagram, por que que o Reels fala que entrega muito mais? Porque é a única forma que vai tratar as 4 formas de comunicação. Você fala, você gesticula, você tem a sua imagem simbolicamente e a legenda textual. Então, ela é mais assertiva por isso.
Não é porque A, porque B, porque C. Não, é porque quando você olha a totalidade da comunicação, levando essas 4 maneiras de se comunicar, você consegue ser mais assertivo. E tem que ter uma coerência nessa formas de se comunicar. Tem que estar casando a roupa, tem que estar correta, o gestual, o que você fala. Tem que ter uma coerência com o que você atua, você trabalha. Né? Determinadas áreas de atuação vão exigir uma determinada formalidade que outras áreas de atuação não exigem, né? Então, tudo isso é você analisar, você como mentor, vai analisar o seu cliente e vai propor para ele mudanças que tenham mais coerência com a atuação que ele tem. Sim, a gente entra, são 3 pilares para definir isso. Primeiro pilar, e é o primeiro que a gente vai respeitar, é de quem é a pessoa. Lembra do arquétipo? A pessoa, ela é alguém. Ela é mais criativa, ela é mais centrada, mais séria, mais fechada, mais aberta. O que é? Então, a gente descobre quem ela é. Depois, nós entramos no que você trouxe. O que ela vende, que aí é o universo do trabalho dela. Bom, você nunca vai ser aceito de bermuda e chinelo dentro de uma tribuna, como advogado. Jamais. Então, pede uma certa formalidade. Com o mundo online, você até coloca uma camiseta ou uma camisa e um terno e tá de bermuda embaixo, porque tá escondido, por causa do home office. Mas você não vai fazer isso no presencial. Bom, e depois nós temos as pessoas para quem eu vendo. Então, imagine só, você falou que tem a formação como advogado e tudo mais. Imagine você querendo tratar daquelas causas mais simples, que seja um INSS, que seja uma discussão de vizinho, uma panela que voou, um pneu que furou, uma borracha que não foi trocada, e aí você vai pegar uma causa dessa. Você chega lá de terno, gravata e tudo mais. Essa pessoa vai olhar e falar assim, esse cara quer passar a perna em mim, essa mulher quer passar a perna em mim. Isso daqui é aqueles picareta ricão lá que tá vindo aqui tirar o único dinheirinho que eu tenho. Mas agora, quando você se adequa, a quem você é, o que você faz e o público no qual você atende, você vai ter uma comunicação mais assertiva, que é o famoso rapport que o pessoal chama. É aquela conexão. Não adianta eu querer estar aqui e falar com esse público aqui, e nem vice-versa. Eu tenho que equalizar isso. Eu tenho que tornar isso o mais próximo possível. Isso também acontece. Tô mentindo? Não. Isso também acontece na corretagem, né? Que hoje eu sou corretora, embora tenho AB, sou advogada, hoje eu estou corretora. Eu trabalho com um público médio e alto padrão. Então, a vestimenta, a forma de falar tem que se comunicar com esse público. Sim. O público já Minha Casa Minha Vida, um público já de outro padrão, você também não dá para você se vestir já tem que ser, igual você falou, não dá para você tem que se vestir, se portar de acordo com o seu público. Porque senão você não cria esse rapport, essa conexão. A sua imagem, ela é todo um contexto. Vestimenta, verbal, não verbal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a linguagem não verbal, né? Dessa importância dessa linguagem não verbal, que seria mais gestual, né? Gestual, simbólica, entra dentro dessa não verbal. Quando eu falo de simbólica, eu falo de visual. É porque a gente traz a simbólica para o outro ficar curioso e querer comprar da gente depois. Mas é visual. Se você for lá no contexto, 4 formas de comunicação, vai ter lá. Gestual, textual, verbal e visual. É isso que vai ter. Não vai ter outra coisa. Quando a gente fala de não verbal, dessas comunicações, nós estamos dizendo que eu quero transmitir uma mensagem e ser interpretado de uma forma sem que a minha boca abra. E eu gosto de conectar muito isso com branding. Marca pessoal. Sabe aquele primo que chega na festa no final de semana e todo mundo já começa a rir sem que ele começou a contar as piadas? Porque a marca pessoal dele já chegou antes. E aí vamos falar um pouco mais de não verbal? Hoje eu tô tão feliz. Não parece. Que a não verbal tá comunicando o quê? Muito mais. Muito. Então, isso é congruência. O que eu faço? Técnica para qualquer pessoa, antes de palestra, reunião, podcast, eu vi no Uber assim. Tá. Porque eu faço o quê? Um relaxamento do músculo da face. E as expressões faciais é uma das comunicações mais poderosas que tem. Quando eu verbalizo, ela é o principal apoio ao que eu falo. Se eu não tenho expressão nenhuma, eu sou monótono. Vamos falar um pouquinho de político? Não gosto, não. Tabata Amaral. Ela parece um robô. Ela é uma IA, aquela menina, eu tenho certeza. Tanto pela inteligência e pelo jeito de falar.
Então, quando você pega uma pessoa que fala sempre assim, como se fosse um chat GPT te falando sobre comunicação, essa pessoa não passa nenhum tipo de expressão, nenhuma oscilação na voz, cara, isso é cansativo. É verdade. Isso não transmite energia, não transmite sentimento, que é o que eu tô fazendo agora. Tirei o óculos, me movimentei, usei os músculos da minha face ao meu favor. Aí tá, né? A comunicação não verbal não se resume a só isso, né? E exatamente isso que você traz é o que a gente chama de modulação. Modulação na voz. Técnica, tá vendo? Modulação na voz, porque modulação é dança. É a dança que a sua voz faz dentro do discurso. No discurso político, o discurso imponente, para convencer. Mas na hora que ele vai falar das causas sociais e de quem ele ajudou durante toda a trajetória, é aquela voz aveludada. E aí, para criar conexão, sempre tem alguém alegre, feliz, contente, falando do que ele já resolveu para a cidade. Então, cada forma que você expressa, volume, gestos, é a própria dança da comunicação. É modulação de voz, modulação corporal para que a mensagem chegue do outro lado. Então, muitas pessoas, às vezes, quer fazer uma palestra, quer ser palestrante, às vezes até tem muito conteúdo, porque assim, a Tabata é muito inteligente. Sim. Ela tem muito conteúdo, isso é indiscutível. Eu acho ela fantástica. Mas é aquela coisa da pessoa não passar emoção. Um discurso, uma grande palestra, um grande palestrante, ela também tem que saber se conectar com o público, ela também tem que saber transmitir emoção naquilo que ela fala. E como se conectar com o público? Quais técnicas usar para ser esse grande palestrante que traz a plateia, que envolve a plateia para ela? Quer começar? Eu começo. Posso começar? Fique à vontade, que você sabe. Vai. Eu vou trazer a primeira ideia, que foi a ideia do rapport. Mas, na verdade, muito se fala, rapport, conexão. Mas você precisa criar essa conexão genuína com o público. Quando a gente fala que o nosso corpo fala, será que a gente está querendo realmente ouvir alguém quando a gente faz aquelas perguntas genéricas? Quem aqui gosta de tal coisa? Às vezes o palestrante nem quer ouvir. Ele nem se projeta para saber que ele quer te ouvir para chamar o público. O olhar perdido. Você está palestrando para quem? A gente tem uma técnica que a gente ensina de contato visual em que faz com que a plateia pode ser grande, pequena, 1000 pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas, mas elas vão se sentir parte do discurso, porque elas perceberam que você olhou para ela. Alana, mas é um público gigante, mas você consegue criar conexão. Conexão com o gesto, com a expressão, com a forma com que você comunica aquilo que você precisa. Só que para isso, para engajar, lembra autenticidade, lembra de ser você. Sempre que chega alguém, o nosso primeiro tema é naturalidade. Se você não sabe expressar a naturalidade, você não consegue conectar, porque verdades que se comunicam. Histórias também, storytelling, né? Você tem uma boa história de vida para contar, você tem histórias, experiências interessantes também para contar, acho que também conecta. Mas você tem que buscar desenvolver essa naturalidade e essa autenticidade. Sim. Entendi. Bom, quando se trata de palestra, saí de uma palestra agora, inclusive, estava palestrando. O que eu faço? Eu gosto de trazer o que eu vivo. O que eu vivo ali. O que eu faço? Eu tento quebrar o gelo 300 vezes durante o evento. Então eu pego algo em comum, ou seja, hoje eu fui fazer um teste de gravação de story, aí o meu cabelo tava bagunçado, sabe? Aí eu falei assim, nossa, gente, eu tô feio, vocês não falam nada, pelo amor de Deus. Eu repeti isso 4 vezes e todo mundo começava a rir. Então eu comecei a brincar. Tinha hora como, por exemplo, gente, eu poderia estar aqui com o botão fechado. Opa, lá ele. Todo mundo, ei, Leonardo, todo mundo ri. Então você começa a criar coisas que você vai conectando com o público de uma maneira genuína. Os primeiros 3, 4, 5 minutos da minha palestra, eu sempre prefiro contar histórias sobre mim. Porque é muito mais fácil. A coisa mais fácil da sua vida não é falar sobre a técnica da corretagem, de como vender um imóvel. O que você vai sentir mais facilidade é de lembrar de quando você tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos e você andou de bicicleta e caiu. Você vai lembrar da cor das roupas que você gostava de usar quando você tinha 15 anos de idade. O primeiro batom que você ganhou da sua mãe ou que você pegou da gaveta dela. Essas histórias são muito mais fáceis de contar do que você chegar falando lá, seguinte, olha, esse imóvel aqui é tantos mil, tem essa técnica, tal. Porque isso te trava, isso te limita. Agora, quando você começa contando coisas sobre você e as pessoas vão se identificando, igual eu falei que era de Minaçu.
Sou natural de Minas. Na hora que eu falei isso, tinha um rapaz que era de lá. Ué, eu também. Falei, pronto, já era. Aqui eu começo a ganhar o público e ter a interação dele. Essa questão das perguntas que ela fala, eu faço essas perguntas. Normal, eu faço. Hoje mesmo eu fiz. Quem aqui tem Instagram? Não, não é possível. Aí eu já brinco, não é possível que você não tenha Instagram. Agora me fala aqui, quem aqui abre o Instagram todos os dias? Eu sei que quando você tá no banheiro e vai dormir, você fica descendo o feed do Instagram, rapazinho. Agora deixa eu te perguntar, quem aqui posta todos os dias? Aí todo mundo abaixou a mão. Eu falei, mas por quê? Por que você tá deixando sua loja fechada? Porque quando você não posta, você tá deixando a fachada da sua empresa fechada. É como se eu trancasse o portão aqui e falasse, ninguém vai entrar hoje. Você quer gravar um podcast? Vamos gravar no sol, vamos gravar lá fora. Vem aqui, aí eu tenho que trazer todo mundo pra fora. Então isso é coisas que eu trago no começo das minhas palestras, que quebra o gelo, que eu me divirto ali e depois eu faço pergunta pra mim mesmo. O que é posicionamento? E eu tenho uma minha resposta automática que eu já consigo trazer, mas aí eu começo a perguntar. Fulano, o que é posicionamento pra você? O que vem na sua cabeça? E eu espero a resposta dele. Nesse momento eu tô respirando, nesse momento eu tô bebendo uma água, nesse momento eu tô olhando quem tá prestando atenção, quem não tá. E aí quem não tá prestando atenção, eu olho dentro do olho dele. São técnicas, pausas que eu crio dentro da palestra. Leonardo, quem te ensinou isso? Deus também, ele que sabe. É bom, é isso. Treino, muito treino. Treino. A primeira Deus, não foi assim. muito Deus. Com certeza não, com certeza A primeira não. não foi assim. Fica bom fazendo. Eu queria saber, é recomendado, que você fala assim, não adianta querer estudar oratória só com técnica. Tem que praticar. É recomendado praticar ali em frente ao espelho, fazer, às vezes, se gravar e fazer muitas vezes até melhorar, porque só fica bom fazendo? Esse é o lema? Marcela, eu tenho uma visão pra isso, pra esse treino de preciso ou não ir pro espelho, gravar ou não, muito pessoal, que é o seguinte, nunca fiz na frente do espelho, mas eu gravo. Então assim, eu gravo conteúdo pra internet, estou na internet, então eu gravo e vejo inclusive melhoria. Até eu falei pros meus alunos que o primeiro podcast que eu fui, eu já sabia de gestos e expressões, mas esqueci que eu tinha braço. Então eu fiquei o tempo todo. Esqueci. Congelada. Depois, quando eu analisei, eu falei, não, gente, Alana, volta, gestos e expressões. Mas algo que eu gosto de ensinar é sobre você se esvaziar. Como assim? Vamos supor que você recebeu um convite para uma palestra. Fale tudo, grave tudo, mas é tudo que você deseja falar. Solta. Nossa, Alana, mas eu vou falar meia hora e eu gravei, deram 2 horas. Mas essas 2 horas, elas são o seu repertório para a hora que você precisar de flexibilidade você ter. Eu sempre tenho branco. É que você nunca treinou, nunca tentou fazer o texto antes. Eu tentei sim. Tentou, mas você tentou sempre manter eles nos 15 minutos. E se você chegar e te derem 30? E se você chegar e te derem 1 hora? Ou não, 5 minutos. Aquele repertório das 2 horas que você falou, se esvaiu, é o que vai te dar flexibilidade na hora da urgência. Então, treino é também você saber aonde você vai. E não se barrar. Porque a gente tem uma mania muito feia de barrar a nossa criatividade. E é ela que é a nossa principal bagagem dentro da comunicação. A palestra de hoje, pra você ter noção, quando me convidaram, me deram 30 minutos. Você vai ter 30 minutos, tá? Falei, tudo bem. Subiu pra 45. Quando que subiu pra 45? Antes de ontem. Quando foi ontem à noite, subiu pra 1 hora. Quando foi hoje cedo, subiu pra 1h15. Olha. Na prática, eu passei 1h30 pra mais. Tranquilo. Porque justamente por causa desse repertório. Mas se eu posso dar dicas, que eu gosto sempre de dar aulas, de falar assim, ei, faça isso. Todo mundo que tá com dificuldade de, se expor, de se apresentar, de comunicar, você vai fazer o seguinte, tá? Isso aqui é pra você e pra quem tá assistindo, pra todo mundo. Eu quero me comunicar melhor no digital, eu quero gravar stories, eu quero palestrar, eu quero treinar. Você vai criar melhores amigos. Você vai colocar os amigos e inimigos dentro dele. Brincadeira, os inimigos não, os amigos, colega, família e tudo mais de trabalho. E você vai começar a fazer aquilo que você gostaria de fazer no off, pra todo mundo ali no livre, no aberto, para os melhores amigos. Mostrar imóvel, comunicar, responder, mostrar comida, treinando, sei lá, vou num casamento, pra você treinar se olhar. Se treinar se ouvir. Bom, segunda dica. Normal, isso daqui eu fiz muito no meu começo. Quando eu recebi um direct, uma mensagem no WhatsApp, eu criei o hábito de responder em vídeo. Olha. Então, igual, por exemplo, eu
Quando você me perguntou, quando você falou, já estou esperando, eu poderia ter feito o quê? Aberto a câmera e falar assim, tudo bem, Marcelo, olha, daqui uns 5 a 10 minutinhos eu já tô aí, tá bom? Vai ser um prazer estar gravando esse podcast com você. E te enviava. Porque cada vez mais eu vou tendo o quê? O costume, vai me tornando natural. E a gente só tem medo do estranho, daquilo que a gente nunca viveu. Quando você começa a se gravar sempre, você... O medo acaba, aí você domina, aí já era. Entendi. Essa aqui, deixa eu te falar. Depois dessa daqui, Essa dica é muito boa. Se você não escrever, você não escreve mais não. Deixa eu falar. Essa dica é muito boa. Tem uma dica aí para o pessoal de casa para começar a se desenvolver mais? Principalmente aqueles que estão iniciantes, você, eu preciso começar a postar nas redes sociais, movimentar essa mídia, melhorar a minha mídia. Vou pegar um gancho com o Léo para melhorar. Quando a gente fala sobre treinar, é realmente você colocar um ponto para fazer. Eu comecei no digital com uma meta. Eu tinha meta. Toda sexta-feira teria vídeo. Nossa, Alana, mas não tem como ter vídeo hoje. Nossa, mas o vídeo não ficou bom. Não, mas ele vai pro ar. O nosso problema é que a gente faz, a gente produz. Na hora de postar, eu vi que eu não fiquei bem. Não. Faça, produza e poste. Porque a hora que você postar, que você vai conseguir analisar o que você precisa melhorar. Se você não tiver constância, você nunca vai chegar na excelência. O primeiro podcast não foi o melhor. Esse não vai ser o melhor. Vão ter melhores, ter melhores. Sim. Nos próximos que a gente for ainda vão ser melhores. Por quê? Porque a gente está treinando. Então, o que vale? Coloca uma data. Olha, toda segunda eu vou fazer isso. Toda segunda vai ter vídeo. E assim você começa. Senão, não vai continuar. E para quem tá ali acelerado, para quem a mão soa, para quem tá nesse anseio sobre como falar, lembra de duas coisas. Primeiro, respira. E segundo, aquilo que você esqueceu de falar, aquilo que você esqueceu de falar e aquilo que você esqueceu de falar, ninguém sabe, só você. Legal isso, dica. Isso tira um peso, né? Deixa mais leve. A respiração é tudo, né? Tudo. Porque se você não respira, às vezes você pode gaguejar, pode se atrapalhar, ficar nervosa. Né? Quanto mais... A dicção, tem algumas técnicas para melhorar a dicção, mas se a pessoa também não respirar, ela não consegue desenvolver, fluir um raciocínio. Ela perde o ar no meio do caminho. E eu acho que o problema da respiração maior não é nem perder esse ar, porque isso acontece. Às vezes você tá tão empolgado que você vai falando que não sei o que... Acabou. Mas o problema da respiração é a falta de oxigênio no cérebro. O seu cérebro ele vai ter uma maior capacidade de desenvolvimento, de construção de raciocínio, de resolver problema quando ele está o quê? Oxigenado. Então, se você consegue respirar pelo nariz, soltar pela boca, enquanto você está dando palestra, conversando em reuniões, o seu cérebro cada vez mais vai estar forte, preparado para te tirar de umas certas situações difíceis, de trazer uma resposta que talvez você não tinha. Essa é outra técnica que eu faço antes de entrar no palco, antes de qualquer tipo de uma reunião mais difícil, mais complexa, no qual eu vou precisar desenvolver muitos raciocínios, tirar novas ideias do papel. Amanhã mesmo eu tenho um brainstorm para fazer com o aluno para desenvolvimento de produto. Eu garanto para você que eu vou de casa até o escritório dele respirando do nariz, respirando pelo nariz, soltando pela boca, porque eu sei que meu cérebro vai estar muito mais oxigenado e as ideias vão estar muito mais claras. Eu acho que a respiração é mais importante nisso. Nossa, eu não sabia que tem. Você realmente trabalha técnicas bem, conscientes de respiração antes de fazer uma reunião, antes de fazer uma palestra. Sim. É igual um cantor também, que tem também várias técnicas ali de voz que ela trabalha. Foi justamente com um cantor que eu aprendi isso. Mesmo? Foi um cantor evangélico da minha igreja, Rivelino Américo. Ele que me ensinou para você aquecer sua garganta e você ter mais projeção de peito e menos de garganta, você ter mais projeção de voz do peito. Foi ele que me ensinou a respiração. Cara, se o seu cérebro não estiver oxigenado, é um músculo. Se você não alimenta, se não fortalece ele, assim como o músculo, ele vai atrofiar. Então, é por isso que a gente estuda tanto, gosta tanto de pesquisar e de alimentar esse cérebro dessa forma. E para palestrar, desafios, qualquer coisa, tudo que você for fazer, respire pelo menos 10 vezes pelo nariz, solta pela boca antes de qualquer coisa. Vou pular de bungee jump, faça isso. Vou pular de paraquedas, faça isso. Qualquer tipo de habilidade. O seu cérebro, ele vai te ajudar a sair daquilo ali com menos medo, com mais facilidade, entender melhor o processo. Você gera com a respiração uma certa serenidade, calma para o cérebro. E aí você consegue ter um raciocínio melhor, fluir melhor e falar com mais calma. Seria isso? Isso, justamente.
Sim. E para cantar, quem é cantor, ele precisa também de desenvolver isso, porque ele precisa falar, cantar, né, no tom certo, cantar também com a voz preparada para cantar. Então tem tudo isso, tem várias técnicas Sim. no Fora a canto. interação, né? Se ele não oxigena o cérebro, ele não consegue interagir com o público conforme ele queria. Então ele não é um cara atraente. É por isso que o nosso amigo, não sei o que, Felipe, leva a fantochezinha pra ficar dançando do lado. Porque senão não interage com o público, porque ele não tem oxigenação. Ele não tem interação. Essa parte aí vocês não cortam, não, velho. Não posta, não. Vocês eliminam, senão dá ruim. Eles é Ai, muito grande. Deus. Eu queria. Essa é uma Mais uma pergunta. treta não, Léo. Ah, Por Deus me favor. livre, Jesus. Ano passado foi um ano das Brincadeira. tretas, assim, agora. Vai. Eu queria uma pergunta que acho que até para mim, que eu me vejo como palestrante, e eu queria saber para quem pensa em. Acho que eu quero também fazer palestras, eu acho que eu tenho uma boa comunicação. Qual dica que vocês dariam para quem se enxerga como palestrante, pensa futuramente em também fazer palestras? O que vocês falariam? Não deixe para o futuro. Começa agora. Olha só. E como que é o começar agora? O primeiro passo, por exemplo, no seu caso, você já deu. Você já está aqui fazendo. Mas Aham. agora se desafia a estar ainda mais nos palcos. Ainda mais. Ainda mais. Tem oportunidade? Vai. Quem vai falar hoje aqui? Você vai. Vai. Ah, eu vou errar. Não importa. O nosso grande problema, eu vou voltar no que eu trouxe aqui no início, é esse medo de falhar. Aí, claro, desenvolver as técnicas vai te ajudar? Muito, muito. Mas o que eu também gosto muito de trazer é não se barre. E quando eu falo de Você criatividade. acha que não é necessário fazer um curso de oratória, um curso para ser palestrante? É necessário para você se desenvolver, com certeza. Você vai ser um palestrante muito melhor do que você ir no escuro. Mas sim, antes, se você falar não vou agora, pelo menos se joga. Entendi. Fazendo, você se desenvolve também. Desenvolve. No caso do Leonardo, foi o puro fazendo. Foi. E não, mas eu quero trazer uma aqui também. E hoje eu tô muito bom de repertório. Nunca teve ruim. Meu sonho. Obrigado. Meu sonho, vamos supor, meu sonho é ir pra Disney. Aham. Eu fiz o passaporte. Nem fez, nem começou. Meu sonho é palestrar. Você Aham. montou sua palestra? Olha só. Cadê a metodologia? Vai lá no Canva hoje, monta uma palestra de um tema que você quer abordar, monta ela. Entendi. Aí o que, que vai acontecer? Aí entra o que ela fez. Porque no dia que você tiver a oportunidade, você tem que estar preparada. E virar e falar assim, não, sou palestrante comportamental, por exemplo. Né? Sou palestrante comportamental. Ah, é? Nossa, minha empresa está precisando. Vai lá. Aí você vai resolver, meu filho, já era. Você vai passar insegurança, vai ficar com medo. Na hora ali você não vai conseguir nem vender sua palestra. Mas agora, quando você tiver ela montada, Prosa Club não tem melhor exemplo. Brunão chegou em mim e falou assim, pô, Leonardo, o Luiz falou de você, cara, e eu queria entender mais o que, que você faz. Falei, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou te mandar 2 aulas minhas, vou te mandar minha apresentação, vou te mandar a minha metodologia, você dá uma analisada e me fala. Mandei uns vídeos, mandei essa apresentação e uns áudios pra ele. Deu 5 minutos, ele me ligou. Fala, Léo, beleza? Cara, deixa eu falar. Você é um fenômeno, que é isso? Não, peraí. E é desse jeito. Deixa eu falar, como você consegue ir no Prosa? Vai lá. Não, palestrar. Falei, palestrar? Falei, quanto é que você cobra? Falei, não cobro nada de você não, meu amigo. Deixa eu só fazer um negocinho no final lá, pôr um QR Code lá, pode ser. Claro. Falei, quanto tempo? Não, você vai ter 30 minutos lá, fica à vontade. Não, cara, você é muito bom. Bom, se eu não tivesse nada pra mandar. Entendi. Entende? Então, beleza, eu quero ser palestrante, mas você tá preparado? Você tem um material pra apresentar? Você tem ali um negócio pra enviar? Porque vai acontecer. Quando me chamam pra palestrar hoje, eu falo assim, ó, isso aqui é minha palestra, tá aí, ó. É isso que vocês querem? É, então pronto. Você tem que ter montada a sua palestra. Quer ir pra Disney? Faz o passaporte. Boas dicas, boas dicas. Eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de vocês. Já teve o tempo já está quase se esgotando, né? E eu gostaria que vocês deixassem aí um recado pro pessoal de casa, mais algo que vocês queiram falar. Também o Instagram de vocês, né? E é isso. Acho que o bate-papo foi bem interessante. A gente abordou vários temas sobre oratória, comunicação, sobre palestras. E vou deixar primeiro a Alana falar. Marcela, quero muito agradecer por estar aqui, agradecer esse convite.
E para quem está nos ouvindo, para quem está do outro lado, para que fique um desafio. Se você quer se comunicar, comece primeiro também desenvolvendo seu repertório, que é isso que o Léo trouxe aqui. Repertório definitivamente não é o lugar que você foi, o livro que você leu, a experiência que você viveu. É o que você faz com isso. Não adianta eu te falar para você ler um livro, para você visitar um lugar, isso não é repertório. É o que você vai fazer com isso. E eu espero que cada um aqui possa usar esse repertório em algum lugar, nos palcos da vida, numa conversa de mesa, numa reunião, para que isso seja um dos caminhos para melhorar e para aprimorar a sua comunicação. Então fica aqui o meu muito obrigada e esse desafio para vocês alimentarem a criatividade, o repertório e impulsionar cada história que vocês têm aí dentro. Meu Instagram é Alana Alves, Alana com 2 L's, finaliza com S e Z. Lá eu produzo conteúdo da minha vida, da minha história, falo um pouquinho de coisas que aquecem o coração e a alma, uma pincelada em comunicação e amo despertar a criatividade e ouvir você e quem está do outro lado. Muito obrigada. Legal, obrigada. Deixa Bom, agora o Leonardo. É para eu dar mais uma dica? Brincadeira. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é aquilo que eu repito em praticamente todos os lugares que eu vou. Não tenha pressa, mas nunca pare. Eu fui um cara que durante a minha vida inteira vivi ciclos financeiros, ciclos de relacionamentos, ciclos de igrejas, ciclos. Por quê? Porque chegava um momento em que eu cansava ou que eu achava, né, os talvez, os se e se entravam na minha vida e eu ia lá e mudava a rota. E eu perdi muita oportunidade com isso. Quando eu decidi falar, cara, eu não vou mudar, vai ser isso daqui, vai completar 2 anos. A minha vida mudou da água pro vinho. É assim, absurdo. Mas eu também não tive pressa. Eu não fiquei desesperado, maluco, fazendo igual um doido. Não. Sou executor, tenho um perfil executor? Tenho. Executo mais do que a grande maioria dos brasileiros, executo. Só que eu posso te falar, eu não me cobro nada. Postei segunda-feira? Segunda-feira eu postei meu último conteúdo no feed. Tô preocupado com isso? Um pouco. Eu também. Confesso. Mas eu vou te falar um negócio. Eu vendi 2 vezes essa semana. Uhum. E eu tive uma reunião hoje. Provavelmente faço uma outra venda no começo da semana que vem. Minha vida mudou quando eu aprendi a me posicionar com constância e não com aceleração, loucura, maluquice. Porque toda vez que eu ficava tentando fazer toda hora, todo dia, toda hora, aquilo ali virava uma pressão e a pressão virou depressão. Sim. Tome muito cuidado. Então, o conselho que eu dou é esse. Para quem quer acompanhar sobre posicionamento. Ah, Leonardo, eu quero aprender mais sobre posicionamento. Comunicação até que nem tanto. Eu não falo tanto do termo comunicação, mas eu vou te ensinar a comunicar. Mas eu vou te ensinar, de fato, a ser autêntico. A ter uma empresa que vai virar uma referência, que se tornar uma referência no seu mercado, atrair as pessoas certas, que eu sigo digital é traiçoeiro, né? Você posta, vem um monte de curioso, um monte de estudante, um monte de hater, menos cliente. Então eu vou te ensinar a atrair clientes através das redes sociais, dessa maneira, com muita autenticidade, com muita personalidade, descobrindo de fato quem você é. Se você quer, é Leonardo Card, com demudo no final. E é isso. Muito obrigado, Marcela, pelo convite. Estou muito grato, feliz por essa oportunidade. Eu espero ter agregado minimamente na vida de cada uma das pessoas que estão aqui como interlocutor. Sim, com certeza. Teve várias dicas aqui, interessantes, legais. Eu que agradeço novamente o convite de vocês terem aceito. Gostaria que quem estiver aqui assistindo a gravação, o podcast, já, se não tiver inscrito, se inscreva agora, ativa o sininho, vai lá e segue o Instagram também do Podeva, @PodEvaOff, tudo junto. Quiser seguir o meu pessoal também, eu sou a Marcela Camargo, Marcela G. Camargo. Vamos ficar por aqui, né? Acho que foi um bate-papo muito bacana e sempre o Podeva vai trazer conteúdos interessantes que agregam. É um tema hoje que serve para todas as áreas profissionais. Sim. E sempre vou estar trazendo conteúdos interessantes aí para o pessoal de casa. Por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.